Fala, gente, tudo bem? Eu sei que tem muito tempo que eu não apareço por aqui, estou meio sumido, mas é situações de trabalho e meus projetos pessoais. Inclusive, quero agradecer o pessoal que tem acompanhado aí o Projeto Sem Filtros nos shorts do YouTube. Mas enfim, estou fazendo esse vídeo porque um dos meus seguidores me enviou um vídeo de uma pessoa fazendo um review do Flash Godox V860 Mark III. Me parece que no vídeo a pessoa faz uma confusão em relação à fotometria ou os modos de disparo do flash, alguma coisa nesse sentido. E aí acabou que meu seguidor ficou super confuso com o que estava acontecendo e não conseguiu explicar e entender o que estava sendo dito ou o que estava acontecendo. Enfim, então nós vamos dar uma olhada aqui, ver o que aconteceu, né? Ver se a gente consegue responder e vamos pontuando o vídeo, beleza? Vamos lá. Configuração para a gente usar o flash sem passar perrengue, sem dar problema. Vou mostrar aqui para vocês. Então, esse papo de configuração para não passar perrengue ou não ter dificuldade, isso para mim é meio esquisito, porque assim, não existe receita de bolo em fotografia, tá? Ou faça isso que você consegue usar em todas as situações, ou faça aquilo que você vai dar certo e vai fazer boa. Cara, em situações de eventos, por exemplo, num mesmo evento ou às vezes no mesmo ambiente, você tem situações de iluminação completamente diferentes, que você tem que trabalhar ali a fotometria, vai ter que mexer na fotometria, não tem para onde correr. Então, essas dicas assim de siga isso que vai dar certo, para mim enfim, vamos assistir aqui. A configuração é essa, hein, ó. Manual, eu coloquei aqui a distância em 70 metros. Essa configuração aqui que a gente precisa fazer, ó. Bom, o que ele fez ali? Ele entrou no modo High Speed Sync do Flash. Então vamos ver aqui mais adiante por que ele está entrando nessa opção do Flash de High Speed Sync. De cabeça aqui eu já sei que algumas coisas vão acontecer. E aqui eu estou colocando aqui para 1/128. Olha só, mostrando uma configuração da câmera aqui também, ó. Aqui eu consigo fazer a foto tranquilo, usando o flash ali, a foto fica show de bola. Estou numa velocidade aqui, ó, 1/200, usando aqui um f3. Então, ele está na velocidade de obturador ali de 1/200, que não é a velocidade de sincronismo padrão dessa câmera. Pelo que eu estou vendo aqui, ele está com uma Canon 6D Mark II e a velocidade de sincronismo padrão dessa câmera é 1/180. Então, ele já está em 1/200 porque ele acionou anteriormente o High Speed Sync, beleza? Um ISO 1250. Eu consigo fazer a foto tranquila. Aonde que a gente passa o perrengue? Essa configuração aqui é para a gente usar em altas velocidades. E este segundo botão aqui, ó, é onde a gente configura ali, ó. Olha lá, aí ele desliga o High Speed Sync e coloca para sincronismo em segunda cortina. Então isso já vai dar uma diferença considerável na fotometria e eu vou te explicar por que depois. Tá vendo que ele mudou aqui para uma setinha? Aqui ele desativou e aqui ele voltou para alta velocidade. Esse é o macete, tá? Eu vou mostrar aqui a diferença. Eu não entendi o que ele quer dizer com o macete. Isso não é macete nenhum. Isso é uma opção que você tem, tá? Quando você vai trabalhar com luz casada e aí você quer, por exemplo, trabalhar com o diafragma muito aberto, quando você quer uma profundidade de campo bem curtinha, você precisa compensar, por exemplo, aumentando a velocidade do obturador, ok? Porque para controlar a quantidade de luz contínua ou, enfim, luz natural, você precisa aumentar a velocidade do obturador, beleza? E aí você precisa entrar no modo High Speed Sync, porque senão você não vai conseguir usar o flash, tá? O flash vai parar ali na tua velocidade de sincronismo, beleza? Só para você entender. Essa é a configuração. Agora vou te mostrar a diferença, ó. Estando nessa configuração aqui em cima, bora lá fazer a foto. Olha só, vou fazer a foto. A foto tá show de bola, tá tranquila, tá? Vou colocar a foto aí para você ver a diferença. Se eu alterar aqui, ó, coloquei aqui. Tá, ele alterou agora de novo e colocou isso em modo de sincronismo de segunda cortina,
ok? Então tá agora no sincronismo de segunda cortina. Ele não colocou nenhuma vez no sincronismo de primeira cortina, que normalmente é o padrão de todos os flashes, tá? Na outra opção aqui, ó, na hora que eu vou fazer a foto, ó, ele já volta para 1/180. Olha lá, é justamente por isso, tá? Quando ele coloca no modo sincronismo de segunda cortina, a câmera volta para a velocidade de sincronismo padrão dela. Então, ela não te deixa passar de 1/180. Então, era isso mesmo que eu estava falando, é a 6D Mark II, tá? Então, usando aqui a mesma configuração aqui da máquina, olha aí. A foto já fica mais, o flash já ficou mais forte, a foto já ficou mais estourada, ó. Olha a diferença, então, da primeira foto e da segunda foto. Só mexer. Dá uma diferença considerável. E o que aconteceu aí? Na primeira foto, como ele estava em High Speed Sync, tá? 3 coisas acontecem. Primeiro, você perde muita carga. Normalmente você perde de 2 stops a 2 stops e 1/3. Então você vai ficar com a imagem mais escura. Você vai alterar a temperatura de cor da tua imagem e você vai consumir bateria assim de forma absurda, tá? O High Speed Sync come muita bateria. Se for o flash a pilha, então nossa senhora, a pilha vai embora rapidinho. Então o que aconteceu aqui foi isso, quando ele disparou a primeira foto que estava em High Speed Sync, ele estava mais ou menos 2 stops e 1/3 abaixo. Quando ele disparou no modo de segunda cortina, que aí o flash usa o relâmpago normal, né, comum do flash, ele entrega toda a carga. Por que isso acontece? Quando você está no modo High Speed Sync, o flash dispara vários relâmpagos em sincronia com o obturador que está passando, está rolando sobre o sensor, que é um sensor rolling shutter, tá? Não é um global shutter, que é uma leitura completa do sensor. Isso é um sensor rolling shutter. Então, quando você passa da velocidade de sincronismo da tua câmera, ele ao invés de abrir e fechar, ele passa rolando só com uma frestazinha entre a primeira e a segunda cortina. E à medida que ele está passando, o flash está disparando vários relâmpagos para acompanhar isso. Então o consumo de energia é absurdo por conta disso, tá? E é por isso também que a fotometria é diferente, por isso que a carga é menor, porque ele está fazendo isso várias vezes. Legal? Naquela configuração. E se desativar aqui em cima também, deixar desativado aqui, ó, não está aparecendo nada agora, ó, também. Agora ele alterou para sincronismo de primeira cortina. O sincronismo de primeira e segunda cortina, no caso dele aí, não vai dar diferença nenhuma, tá? Essas diferenças normalmente você percebe ou você utiliza essa diferença de primeira e segunda cortina quando você vai trabalhar com fotos em mais longa exposição, né? Ou vai trabalhar com light paint, enfim, fotos em que você precisa trabalhar com flash e com luz contínua em longas exposições para você fazer light painting e fazer outras coisas, tá? Porque aí você mostra o rastro da luz, como a exposição do obturador é maior, a exposição do sensor é maior, você mostra o rastro e depois você joga o flash para poder congelar ali o que você precisa na imagem, beleza? Fica em 1/180, eu não consigo aumentar a velocidade. Se eu fizer a foto aqui, ó, também fica estourado. Mesmo que ele aparece ali, ó, eu fiz a foto, ó, saí da foto. É aquilo que eu falei, tá vendo? Independente de você colocar na primeira ou na segunda cortina, aí vai ficar, como ele está dizendo, mais estourado. Vou voltar aqui, ó, voltei aqui, ó, que tem um raiozinho aqui e um H, ó, vou mostrar bem de perto aqui, ó, olha aqui em cima, ó, então aqui, ó, desativado. E esse é o cara. Aqui ele está ativado, não é essa função, ok? E aí? Esse é o cara, é ótimo. Na verdade, esse é o problema que ele está tendo. E está gerando um problema na imagem dele por conta disso. Se ele tivesse feito a fotometria de forma correta, se ele tivesse ajustado as configurações, que nem ele disse no início do vídeo, para a luz ambiente ali primeiro, tá? E depois estivesse só completando com o flash, ou ainda se ele quisesse eliminar completamente a luz ambiente e estivesse iluminando só com flash, ele não precisaria de nada disso aí. Até porque aonde ele está aí, né, na situação que ele não está brigando com nenhuma fonte de luz absurda que, cara, faça
que o obrigue a trabalhar nessa velocidade de obturador. O flash vai obedecer aí tranquilamente. Olha aí, vou fazer a foto novamente. Foto tranquilo, ó, não tá estourado agora. Se eu quiser aumentar a velocidade aqui, ó, posso aumentar a velocidade que eu quiser aqui, ó. Claro que agora aqui a foto vai ficar escura. Ficou escuro, mas eu consigo fazer a foto na velocidade que eu quiser. Aí, ó. Faço a foto tranquilamente na velocidade que eu quiser. Olha só, não fez diferença nenhuma na foto. Se você pegar essa foto que ele fez aí agora e a primeira que ele fez com High Speed Sync também, a fotometria do flash está igual. O fato dele ter subido a velocidade do obturador pode ter influenciado na luz ambiente, né, que é a luz contínua. A velocidade do obturador não influencia de forma alguma quando você está trabalhando com luz de flash. O que vai influenciar aí a luz do flash é o ISO e o diafragma da lente, beleza? Então, o fato dele ter subido ali a velocidade do obturador nessa foto, diga-se passagem, não influenciou em nada. Porque como o boneco está perto da parede, o flash está na cara, então, cara, a foto ficou a mesma. Talvez se ele deixasse entrar mais luz, né, ambiente ali, se ele colocasse, por exemplo, em 1/100, 1/60, talvez a luz do ambiente entrasse de alguma forma e desse uma amenizada, né, em alguns pontos pretos ali, algumas sombras, tá? Aí eu vou compensar. Então aqui eu faço a foto tranquilamente, sem passar perrengue com flash. E tendo ainda o controle da câmera aqui no formato que eu quiser. Maravilha! E se você gostou, deixe nos comentários aí se você quiser mais conteúdo de fotografias aí. Tá bom? Tá bom. Tem alguns macetes, alguns detalhes aí que a gente pode estar atualizando vocês. Bora lá então? É isso. Então, eu não estou entendendo muito bem qual é a vantagem de usar o High Speed Sync nessa situação que ele tá? Porque parece que ele está no estúdio ou está dentro de casa e a última coisa que você precisa nessa situação é usar High Speed Sync. Normalmente o High Speed Sync você utiliza para substituir situações em que você precisa usar um filtro ND, por exemplo. Apesar de que hoje, assim, com a tecnologia das mirrorless, o filtro ND às vezes até se encaixa melhor do que usar o High Speed Sync. Porque, como eu já disse, o High Speed Sync altera a sua temperatura de cor, normalmente puxa um pouco mais para o azul, ele consome muita bateria, né? Muita pilha, enfim, e também vai diminuindo a vida útil do teu flash pela quantidade de relâmpagos que ele tem que disparar, tá? Então, assim, se você está num ambiente de muita luz, muito sol, tá? Você está num ambiente externo, muito sol, e aí você quer trabalhar numa profundidade de campo bem curtinha, com, né, o diafragma muito aberto para ter aquele bokeh, aí você precisa, né, e isso considerando que você já esteja com ISO também nas mínimas, né, um ISO 50, um ISO 100 ali, então você vai precisar segurar na velocidade de obturador, não vai ter jeito. Até porque é a velocidade de obturador, né, que controla a luz contínua, né, a luz natural, enfim. Então, se você vai ter que subir, você vai ter que depois utilizar o High Speed Sync. Agora, fora isso, é muito difícil você usar High Speed Sync, até porque tem certos tipos de foto, igual fotografias de splash e tal, enfim, espirros e a tinta, a água e tal, que você não precisa disso, né? Você não precisa subir a velocidade do obturador. O que vai controlar é o relâmpago, a velocidade do relâmpago do flash. Então eu não consegui entender muito bem qual é essa vantagem dele aqui. Mas enfim, espero ter respondido a dúvida do meu seguidor aí. E se alguém tinha essa dúvida também, espero ter respondido, tá? E aí quero saber o que vocês acharam, o que vocês entenderam aqui da proposta dele, beleza? A gente se vê, até mais.